Agora tem muito bate-papo, curiosidades e informação interessante. Gente, eu sou fã dessa médica. Ela é cirurgia plástica, reparadora, ela entende muito sobre pele, sobre cuidados com a pele e sobre saúde. Mais uma vez conosco e fazia tempo que ela não aparecia, estava com saudades. Doutora Kátia Haranaka, seja muito bem-vinda, boa tarde. Querida Tati, obrigada aí. Olha, faz tanto tempo mesmo, né? Mas eu tô sempre assistindo. Eu falei pra Tati que depois de aprender como um artesanato, como dá tanto trabalho e é tão feito com tanto amor, a gente dá mais valor. Isso é muito bom. Aprende a olhar, né, de um outro jeito. Exatamente, aprender como se faz, né? E quando se faz, assim, você dá um valor imenso e é muito bom. É sempre uma oportunidade estar aqui, né, Tati? Verdade. E eu aprendi a olhar também, né, de um outro jeito, o nosso corpo, doutora, e com você. Eu me lembro, eu estava até comentando aqui, acho que pelo menos há uns 2 anos atrás, né, doutora, ou até um pouquinho mais, a Kátia Haranaka participou pela primeira vez do programa Mulher.com e eu fiquei impressionada com as informações que ela passou. E quanta informação interessante. Você que está me assistindo, vale a pena prestar atenção, viu, turminha? E tentar colocar em prática as orientações para você ter mais saúde, mais qualidade de vida. E não só pela questão estética. Claro que a gente adora se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir bonita, né? É bom a gente ter autoestima, cuidar, faz bem. Mas mais importante que isso é a saúde, de dentro para fora. Como é que estão os nossos órgãos? Como é que está o funcionamento do nosso corpo? Você sabia, por exemplo, que a sua imunidade está relacionada com o seu intestino? É isso mesmo, doutora? Tá. Vamos explicar essa história? Olha, eu como na minha especialização de cirurgiã plástica, estou nessa vida há 19 anos, tenho uma experiência bastante vasta com cerca de 26 mil pacientes. Então, quer dizer, quando você tem muita experiência e quer dizer que a gente acaba tendo bons resultados, eu vejo a cirurgia plástica, a dermatologia, né, porque eu acabo cuidando muito de pele, como uma oportunidade. Então, sempre que o paciente vem à procura porque ele está com uma herpes, ou porque ele está com uma espinha, ou porque ele tem descamação na pele, reações alérgicas, você tem uma oportunidade de colocar um conceito novo, uma conscientização, né, uma lucidez para as escolhas no que ele vai comer. Porque nós sabemos, a medicina sabe, mas a medicina se esquece, né? A gente fica naqueles 20% da nossa imunidade, da nossa defesa, dedicada a Deus. Porque quem nos defende os 20% é Deus realmente. A medula óssea, tutano do osso, são os elementos celulares que o sangue produz graças ao bom funcionamento divino. Agora, 80% da nossa defesa significa escolhas na hora do que a gente vai comer, né? Ou eu vou beber um copo d'água, ou eu vou beber um refrigerante, né? Ou eu vou comer uma banana, ou eu vou comer um pão de queijo. Quer dizer, nós sabemos que existe comida saudável, comida não saudável, mas a gente está fazendo escolhas ruins. E essas escolhas ruins estão repercutindo na nossa pele, na nossa unha, no nosso cabelo e principalmente na nossa celulite. Então, quando eu vejo uma mulher, né, ou um homem mesmo, o homem não tem celulite, mas o homem tem aquela, né, o abdômen começa a crescer, o fígado também, e a alça intestinal. Então, quando você percebe que tem uma inflamação acontecendo ali e o corpo, ele tem uma sabedoria. A sabedoria do corpo, ela está baseada na manter o indivíduo vivo. Independente se ele quer ou se ele não quer, porque a maioria das pessoas, elas atentam contra a própria vida, né? Assim, quando você está bebendo uma cerveja, um vinho, um álcool, um uísque, você está tentando se matar, porque não tem uma outra explicação. Vinho é bom para a saúde? Não, vinho não é bom. Vinho corrói as alças intestinais, destrói os receptores da serotonina, quer dizer, não tem só, não estamos falando só de imunidade, de defesa, mas qual a qualidade do sangue que você vai estar fazendo? Então, 80% da imunidade é intestinal, a nossa mucosa intestinal faz 55% da nossa qualidade do nosso sangue, né? Quer dizer, a qualidade do seu sangue depende do que você vai comer e da absorção que o intestino vai fazer, vai favorecer. Então, o que nós temos aqui nesse intervalo, né? As pessoas estão trabalhando, eu estava, vou fazer uma escova. Você faz uma escova e vai ver com as pessoas que trabalham ali qual o lanche que elas têm no meio das refeições. E o lanche é uma esfirra, é um pastel, é uma coxinha. E mesmo que você coloque um cesto de frutas do lado, a consciência vai assim, não, se esquece da consciência. Então você vai, come aquele salgado, toma aquela Coca-Cola, porque o suco de laranja natural fica sempre sobrando. Aí depois a gente reclama, né? A gente reclama e fala assim, puxa vida, por que eu não tenho um cabelo como o seu, uma unha forte, eu tenho tanta celulite?
Porque nós estamos estragando tanto a nossa mucosa intestinal, porque cada vez que a gente come porcaria, essa porcaria, o seu intestino ele foi feito para não deixar que porcaria entre para a corrente sanguínea, então ele começa toda uma defesa. E ele começa a ter aftas e feridas nessa mucosa intestinal para evitar isso, né? Só que o intestino não dói. E a maneira que ele tem de falar assim, olha, você está abusando, você vai distendendo, ele vai se distendendo. Por quê? Porque todo órgão agredido, ele responde aumentando de tamanho, escurecendo, né? Isso acontece na pele, mas isso acontece também nas alças intestinais e no fígado. É um pouco também aquela sensação de empachamento, doutor? Isso, que a pessoa até fala assim, eu estou com dor de estômago. Às vezes ela não está com dor de estômago, né? É o fígado dela que está congesto. Porque tudo que a gente come, e só para vocês seguirem um pouquinho com o caminho, é assim, olha, tudo que você comer, colocar uma coxinha na boca, é boca, esôfago, estômago, do estômago vai para o intestino, do intestino vai para os vasos sanguíneos para virar o sangue, só que antes que esse sangue sujo, todo sujo, entre para o coração, passa pelo fígado. Então o fígado dá uma limpada, ele fala, não, vamos tirar, né, alguma coisa boa dessa coxinha. Não, da coxinha não deve ter nada muito bom, né, a não ser a salsinha. O fígado ele vai filtrar. Vai filtrar, exatamente, porque aí depois do fígado sai um sangue mais limpo que se dirige ao coração. Então, sempre que você pensar assim, olha, eu vou comer alguma coisa, pensa que essa comida que você está comendo vai para o seu coração. Mas antes disso, um órgão que vai se deteriorar é o fígado. E o fígado, ele tem essa característica, ele limpa, ele é um filtro e, ao mesmo tempo, aonde o filtro consegue um aliado, onde ele consegue se limpar, né? O fígado se limpa pela pele. E quando a pessoa está comendo muito, né, seja tomando muito remédio, seja comendo muita porcaria, o que acontece? Você começa a ter espinha, você começa a ter eczema, dermatite, aquelas lesões de pele que você fala, puxa vida, mas eu não tinha. Né? Tanto que bolinhas em palma de mão, planta de pé, é um grau bem avançado de intoxicação hepática. Quer dizer, você está há muitos anos comendo o que não deveria comer. Doutora, você falou dessa relação, né, do fígado e do intestino com a imunidade. Quando a gente fala intestino, eu acho que uma das primeiras coisas que vem à cabeça, não só na minha, mas também de quem nos acompanha, intestino é ir ao banheiro. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar isso, então eu vou cumprir aqui o papel. Tenho certeza que muita gente em casa deve estar querendo fazer essa pergunta. E aí, gente, eu vou ser bem clara e bem didática. Exato. Doutora, o ideal é ir ao banheiro quantas vezes? Tem uma quantidade ideal, por exemplo, Tati? É bacana você fazer cocô 1, 2, 3, 4 vezes ao dia, um dia sim, um dia não, 2 vezes na semana. Existe uma recomendação? Olha, vamos pensar na gente, né, Tati? Nós somos 2 mulheres que comem com nobreza, quer dizer, mas comem o seu prato de mato na hora do almoço, come suas 3 frutas por dia. Comer 3 frutas por dia, 3 bananas, ou uma banana e uma maçã. Então, uma mulher como nós, a gente faz 2 vezes cocô ao dia, né? Aquele cocô que sai com uma consistência formada, mas uma facilidade, eu chamo de ploft. Eu falo assim, olha, quando você vai ao banheiro e consegue fazer cocô ploft, esse intestino está bom. Mas também vamos aprender o seguinte, que intestino não serve para fazer cocô. O intestino grosso, ele serve para fazer o cocô, para eliminar o bicho morto, aquela coisa que a gente não precisa mais dentro do nosso organismo. Tá. A primeira parte do intestino é o chamado intestino fino, delgado, que tem 6 metros. Depois o intestino grosso. Os primeiros 6 metros servem para fazer o sangue, é a nossa imunidade, então faz a serotonina, é a substância do bem-estar e prazer, quer dizer, ele é super importante. Depois, a comida que nós comemos é absorvida ali. Depois que absorveu tudo que tinha que absorver nos 6 primeiros metros, vai para o intestino grosso. Aí o intestino grosso ele é responsável por manter a água dentro do ser humano, quer dizer, nós nascemos peixe, nós nascemos uma bolsa de líquido amniótico, nossas células nasceram 88% água. Então, se eu bebo no mínimo 3 litros de água até 7 horas da noite, quer dizer, 10 copos de 300 ml, se a minha banana chegar no intestino grosso, ele vai perguntar assim, a minha dona bebeu os 3 litros d'água? Se a resposta for sim, ela se hidratou, ele deixa a água do mamão papaya, da banana, embora com o cocô. Então, sai um cocô ploft. Aí, se essa resposta for não, ela finge que é cactus, não bebe água, né, fica lá só no vamos, ele vai ter que tirar água do mamão papaya, da picanha, da banana, do que seja. Então, você começa a fazer fibras secas. E aí, a pessoa é impossível fazer 2 vezes cocô ao dia. Aí, para pelar, a pessoa acaba comendo o quê? Esses laxantes,
que aí piora mais. Gente, não toma laxante. Sempre que vocês pensarem assim, olha, tomei alguma coisa que meu intestino forçosamente fez cocô, significa que você está tomando um veneno. Então, esse veneno caiu na mucosa intestinal, do intestino delgado ainda, a mucosa intestinal contrai para ver se salva o dono, porque o dono está no processo suicida. Então, tomar laxante para fazer cocô não serve. Para fazer cocô 2 vezes ao dia, isso é saúde, precisa de um prato de mato. Então eu falo assim, esse mato na hora do almoço, uma verdura, não é um pratinho, um pouquinho no prato, não, é um montão. Então uma montanha. Uma montanha. 3 bananas, 3 fibras. Fibras não é bolachinha de fibra, é fruta, né? Sejam frutas, quais frutas vocês quiserem. E água, fruta e de vez em quando, de 6 em 6 meses, tomar um vermífugo. A gente precisa tomar vermífugo para tirar os bichos do intestino delgado. Porque os bichos que estão no intestino grosso, esse não tem importância. A gente aguenta até 70 trilhões de bichos. Mas os bichos que ficam no intestino delgado, os 6 primeiros metros, esses precisam ser combatidos, principalmente a giardia. Então, tomar preventivamente um vermífugo. Vermífugo, gente, não é antibiótico. Vermífugo é contra os vermes. Tá? É dado em posto de saúde. Eu recomendo normalmente o sequinidazol, que vem 1000 miligramas cada comprimido, então a gente toma dose única 2000. 2 comprimidos de uma única vez depois da janta. A cada 6 meses. A cada 6 meses, faça isso. Isso a gente faz com os nossos cachorros, exatamente por quê? Porque quer que o cachorro tenha imunidade, que tenha pelo. Então, o que um cirurgião plástico ou um dermatologia quer que o seu cliente tenha? Um cabelo maravilhoso e que ele não tenha feridas, né, na pele e que ele tenha imunidade. Então, eu penso como veterinário, acho que isso funciona muito bem. E animal não come qualquer coisa, né? Porque se ele comer qualquer coisa, ele passa mal. Turminha, no próximo bloco a gente vai continuar o bate-papo com a doutora Kátia Haranaka. E você que está em casa, você tem alguma perguntinha para fazer? Manda pra gente por telefone, liga ou através das redes sociais. No próximo bloco a gente vai falar mais como você pode ir mais vezes ao banheiro para, de fato, limpar aí o seu corpo, o seu intestino e aí sim ter todos os benefícios e fortalecer o seu sistema imunológico. E no próximo bloco também a gente esclarece a sua dúvida. Participem. Pausa rápida, eu volto em instantes.